Fluminense eliminado da Sul-Americana. Bom, rapaziada, seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o canal Futebol Raiz. A gente fala sobre futebol nacional no geral. Sou tricolor, né? Então eu sempre vou falando mais aqui sobre o Fluminense. E vamos estar falando sobre isso, né, cara? Sobre a eliminação do Fluminense, os erros de novo, Renato Gaúcho de novo, que custaram muito caro de novo. Mais uma vez, a teimosia de senhor Renato Portaluppi custou caro. E infelizmente da fim é um sonho de torcedor tricolor que esperava, né, esse título inédito. A gente iria se tornar o primeiro carioca a ganhar os 3 títulos atuais mais importantes, né, do Rio, e isso não vai acontecer, pelo menos não nessa temporada. Bom, o que eu posso falar, cara? É mais uma temporada de mau planejamento de novo. Não é novidade que isso daí da parte do Mário Bittencourt. De novo, algumas peças ali que não foram bem planejadas, que não foram bem manuseadas. A questão do Cano, que até hoje ninguém trouxe uma reposição à altura, e ninguém nunca parece que pensa nisso. Um jogador de 38 anos vai continuar rendendo o que ele rendeu em 22, quando ele estava com não sei quantos anos, eu sou ruim de conta. Mas não vai, ainda mais quando ele teve uma lesão tão séria no passado. E o substituto dele não pode ser o Everaldo, né, cara? Não pode ser o Everaldo. E depois desse jogo ficou mais provado ainda que uma parcela de culpa muito grande da eliminação do Fluminense na Sul-Americana foi culpa do Everaldo. O camisa 9 não pode perder a chance que ele perdeu. Não pode. Ele teve 5 chances claras para fazer o gol. E teve algumas que nem no gol ele mandou. Na verdade, agora eu nem lembro se ele mandou alguma no gol. Mas isso não pode acontecer em hipótese alguma, não pode. No camisa 9, isso não pode acontecer. E custou muito caro, infelizmente. Em uma noite que as coisas não dão certo pra gente, o azar se manifesta e toma conta de um Maracanã apático, que chegou cheio de esperança e voltou alagado de tristeza. Infelizmente, a gente teve que ver o Renato Portaluppi novamente sendo protagonista de forma negativa de mais um jogo, e que acabou sendo o último dele, né? Que ficou claro que ele realmente não queria mais continuar no Fluminense. Acho que toda a torcida, assim, que tinha um pouco mais de noção do que estava acontecendo das coisas, já tinha percebido que realmente ele não estava mais querendo saber de treinar o Fluminense. Ele realmente parece que está cansado disso. E é bom que eles tiram um pouco a cabeça dele. Infelizmente, ele deveria ter saído antes, na minha opinião. E para ele sair, pelo menos pela porta da frente. Ele fez uma grande campanha na Copa do Mundo de Clubes. A primeira Copa do Mundo de Clubes da história. E o brasileiro que chegou mais longe foi a gente. O treinador que chegou mais longe, brasileiro, foi ele. Ele fez uma grande Copa do Mundo de Clubes, mas depois se perdeu no restante da temporada. E acabou custando caro. Infelizmente, a falta de culhão do Mário também foi muito grande. Vou falar um pouco sobre o jogo, cara, para não ficar só aqui o meu desabafo. O primeiro tempo foi excelente do Fluminense. Muito volume, muita dominância. O Lanús não finalizou, o Lanús não chegou. Uma sonora dominância do Fluminense, que poderia ter ido para o segundo tempo facilmente, um 4-0 no placar. Principalmente se o Everaldo guarda as suas chances. Ele guarda 2 chances que ele teve, já estava ótimo, mas infelizmente ele não guardou. O Serra muito bem no jogo, o Canóbio muito bem no jogo, Martinelli apoiando bastante. O Acosta fez uma partida sensacional. Tava todo mundo muito bem, o time muito bem organizado. E até que chega o gol, um golaço do Canóbio, lembrando Dom Frederico Chaves Guedes. Um voleio sensacional que abriu o placar e empatou o confronto, e que tudo parecia se encaminhar para mais uma noite mágica de Copa do Fluminense no Maracanã. Se culminou ao fim do primeiro tempo e no início do segundo, quando o senhor Renato Portaluppi, que prometeu ser corajoso, que prometeu ser ofensivo, se mostrou ser um covarde ao tirar um meio-campista
mais ofensivo, mais produtivo, que era o Hércules, para pôr um primeiro volante que estava há 5 meses lesionado. 5 meses. Para pôr num jogo desse em que o Fluminense precisa ser mais criativo. O Otávio entrou muito mal no jogo, totalmente sem ritmo, claramente sem ritmo, e no momento chave dele na partida ele falhou defensivamente. Ele não marcou direito o Marcelino Moreno e acabamos tomando o gol do Aquinho, sei lá. E aí, assim que o Fluminense toma o gol, o Renato mexe para, na teoria, deixar o time mais ofensivo, mas ele tira o jogador mais criativo do time, que era o Acosta, que estava fazendo uma partidaça, para pôr o John Kennedy. Eu acho que o Renato deveria ter colocado o John Kennedy sim, mas não deveria ter sacado a Acosta, porque depois disso o Fluminense morreu fisicamente. Morreu fisicamente, não morreu ofensivamente. O Fluminense não conseguiu mais ser efetivo da mesma forma que estava sendo. O Fluminense se perdeu no jogo completo e que foi totalmente na base da sorte, na base dos dribles com o Keno, com o Riquelme, na base do chuveirinho, com o Thiago indo para a área cedo. E acabou que o John Kennedy mesmo não conseguiu entrar no jogo. Não dá para jogar muito o John Kennedy nessa partida porque ele entrou muito na fogueira. O Keno entrou muito bem no jogo. É uma peça que o próximo técnico que for do Fluminense precisa utilizar mais. Ainda mais quando você tem numa lista que está Soteldo, que foi uma das piores contratações do Fluminense que eu já vi. Eu torço pro Fluminense há muito tempo, gente. Eu nunca vi um jogador tão improdutivo quanto o Soteldo. Tão improdutivo quanto ele. Ver Soteldo em campo dá muita saudade do Caio Paulista. Dá muita saudade. O que mais eu posso falar? O azar. No fim de jogo, bola da trave no cano. Mas é aquele ditado, né? A sorte acompanha os competentes. Infelizmente ontem, para a tristeza da torcida, o Fluminense não foi competente ontem. Infelizmente a gente se despediu cedo, mas poderia ter se despedido mais cedo ainda de Renato Gaúcho. Infelizmente o Mário não teve o culhão necessário, como eu disse, para demitir ele antes, e acabou que culminou na nossa eliminação precoce da Sul-Americana mais fácil da história do Fluminense. Essa é a grande realidade. A gente tinha totais condições de chegar na final, totais condições de fazer uma final que um provável Galo que vai chegar, provavelmente o Galo vai chegar. É só fazer o básico. O Fluminense não foi capaz de fazer um básico contra o Lanús pífio. Essa é a grande verdade. O time do Lanús é muito abaixo do Fluminense. E o Fluminense não foi capaz de ganhar deles. O Fluminense não foi capaz de se impor tecnicamente neles, que era o que a gente precisava. Bom, espero que o Mário Bittencourt traga um treinador à altura do Fluminense, à altura desse elenco. Nós temos condições ainda assim de ser campeão da Copa do Brasil. Nós temos totais condições. São 4 jogos e a gente tem condições. Mas a gente precisa organizar o nosso time. A gente precisa ajeitar esse elenco. A gente precisa se despedir de algumas peças. Existem jogadores que não podem estar vestindo a camisa do Fluminense. As atuações deles comprovam isso. Então eu espero que o Renato traga um treinador decente. Eu sou tricolor há muito tempo. Infelizmente eu conheço muito bem o perfil do Renato. Do Mário, quer dizer. E eu sei que provavelmente ele vai atrás de algum treinador brasileiro. E infelizmente o mais provável a assumir o Fluminense é o Roger Machado. Mas no fim é isso. Chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou, deixa o like, gente. Eu estou começando agora. A gente sempre vai fazer mais análises assim. Hoje eu fiz do Fluminense para começar. Infelizmente, dessa forma triste. Mas eu pretendo fazer de vários times brasileiros. Dos times mais de ponta, dos times mais de baixo. E fazer análises assim, comentando. Eu vou tentar melhorar mais. Então, se você quiser que eu faça análise de algum jogo, assim como eu fiz hoje, às vezes falando mais internamente ou falando mais da coisa dentro de campo, avisa aí, tá? Deixa o like, compartilha com alguém que gosta de futebol também e tamo junto. Forte abraço.